Olá, galerinha da mediação, sejam bem-vindos para a nossa última aula de conteúdo, né, de sociologia. Então, o nosso componente curricular, sociologia, ele passa mais rápido, né, mas é um conteúdo, essas aulas, são poucas aulas, mas tem bastante coisa, né, que a gente traz para vocês e eu tenho certeza que isso vai colaborar muito, gente, de verdade, para o Enem, né? Vocês vão fazer o Enem esse ano, eu tenho certeza, né? Vocês estão no terceirão. É importante que vocês façam o Enem, tá? Se comprometam a isso, deem aí o suor, né? O sangue de vocês e façam, é importante, tá bom? Mesmo quem ainda não tem nada definido, né? Tá em dúvida, a gente quando tá no terceiro ano, a gente, né, não sabe direito muitas vezes o que quer, tem muitas dúvidas, mas eu peço para que vocês aproveitem esse embalo aí que a escola ajuda vocês e se dediquem, que vai valer a pena, tá? Então, esses conteúdos que a gente passa para vocês aqui, nós da Sociologia, eu e a professora Elisângela, eu tenho certeza que ele colabora muito para a visão crítica de vocês, esses autores, esses estudiosos, vocês podem utilizar aí na redação, tá? E é muito importante. Então, hoje na aula 16, a gente vai falar sobre Sociologia e Mudança Social. Vamos ao quadro para a gente conhecer os conteúdos da aula de hoje? Então, olha só, aula 16, a gente vai falar sobre esses autores aqui, o que eles pensam, o que eles falam sobre a mudança social, né? A mudança social para os clássicos da sociologia. O Augusto Comte, né? Algumas pessoas falam Augusto Comte, o Karl Marx, o Emile Durkheim e o Max Weber. Então, a gente sempre traz os clássicos porque eles foram os caras aí, os primeiros estudiosos, né, que estudaram essa ciência, que tinha essa pretensão de ter esse olhar mais profundo da sociedade, né, para além das aparências, que é a sociologia. Então, a gente sempre tem essa visão mais crítica, né, do que a mídia faz, do que os padrões querem que a gente seja, de como que isso é incorporado nas nossas vidas, né? Da mídia, das redes sociais. Então, a gente sempre tem essa visão que faz a gente refletir e pensar o tempo inteiro como que a gente está vivendo, né? Que influência essas mídias elas exercem na nossa vida. Isso é muito importante, a gente como indivíduo, como pessoa humana, o tempo inteiro refletir, gente, porque hoje em dia, né, a gente está numa sociedade que está um caos, né? Psicologicamente, a gente poderia falar, as pessoas tomando remédio para dormir, as pessoas com muita depressão, com muita ansiedade, muito angustiadas, né? Tudo isso é produto de uma sociedade capitalista da qual a gente vive, desses padrões que impõe a nós o tempo inteiro, né? Então a gente deve refletir, repensar, né? Para que isso não ocorra com a gente, para que a gente não adoeça, né? Então a sociologia ela colabora para isso, né? Porque diz assim, olha, pera lá, você está inserido dentro de um sistema e esse sistema ele tem esse poder enorme aí que você está vendo, que você está sentindo. Calma, que não é bem assim, né? Então, a sociologia ela colabora para que a gente tenha essa visão aí mais profunda. Então, a habilidade da aula de hoje é refletir sobre a mudança e transformação social, né, nas sociedades humanas, tá? Então, esse é um tema muito importante, que é aí a mudança social e a sociologia. Porque essa ciência, gente, ela não teve só a intenção de ficar mostrando as coisas, não. Dizer assim, olha, está acontecendo isso. Não. Esses estudiosos, eles pensavam também um modo de mudar a sociedade para uma sociedade melhor. Uma sociedade melhor para quem? Para a maioria das pessoas, né? Quem é a maioria das pessoas? É a classe trabalhadora, né, gente? Então, a gente no segundo ano traz dados sobre desigualdade social. Não sei se vocês lembram, no ano passado a gente trouxe que 1% da população vive com uma riqueza correspondente a 95% do país. Não é desigual? Não é muito desigual isso, né? Então,
isso, os efeitos sociais que a gente vê são muitos, né? No dia a dia. Então, 95% da riqueza do Brasil, quem é dona dela é 1% da população, que é 1% rica. Olha só, que cruel, né? Vocês estão entendendo? E que vai passando de família para família. São famílias, gente, que são ricas. Que vai passando de herdeiros para herdeiros, né? Então, a sociologia nasceu da crise. É uma ciência da crise. O que é a sociologia? É uma ciência que ela nasceu da crise provocada pela desagregação do sistema feudal e pelo surgimento do capitalismo. Então, ela nasceu nessa ruptura, né? Aqui estava o sistema feudal, para cá o capitalismo estava nascendo, né? Nasceu, né? O capitalismo. Então, a sociologia, ela nasce dessa ruptura, dessa desagregação do sistema feudal para o surgimento do capitalismo. Então, as transformações decorrentes desse processo abalaram todos os setores da sociedade europeia e atingiram a maior parte do mundo. Muitos autores se esforçaram para entender o que estava acontecendo. Então, essa quebra do sistema feudal para o sistema capitalismo, gente, foi um caminho sem volta. Foi um caminho sem volta. Por isso é que essa ciência da sociedade surgiu, né? Para tentar entender, meu Deus, como que as pessoas estavam mudando o seu modo de vida, o seu modo de pensar. Como que isso abalou profundamente todas as sociedades humanas praticamente, né? Com o surgimento do capitalismo. Então, essa ciência, que é considerada a ciência da crise, porque ela surge nesse tempo de crise, né? Ela colabora aí para a gente enxergar aí essa sociedade, né? Essa sociedade que está o tempo inteiro em transformação. Então, as transformações e crises nas diversas sociedades constituem, né? Formam um dos principais objetos da sociologia. No século XIX, uma das ideias que orientavam as discussões sobre esse tema era a ideia de progresso. Então, dentro desse século, no século XIX, o que era tema de discussões era a ideia de progresso. Como é que a sociedade ela poderia chegar ao progresso? Como que ela poderia progredir, né? Então, conforme o sociólogo Robert Nibes, a ideia de progresso tinha raízes no pensamento grego desde a antiguidade. Esteve presente no imaginário de todas as sociedades, mas no século XVIII, com o surgimento do Iluminismo, e no século XIX ela ocupou um lugar destacado e permeou o pensamento da maioria dos clássicos da sociedade. Então, essa ideia de progresso, ela está muito antiga, né? É isso que ele fala aqui, ela é muito antiga. Desde lá do tempo ali do pensamento grego, né? Na antiguidade. Mas ela voltou, né? Essa ideia, ela voltou no imaginário das sociedades a partir do século XVIII com os iluministas, né? Ali com o nascimento da razão. Então, e foi permeando, né? Para a maioria dos clássicos da sociologia. Nós vamos falar mais sobre isso. Então, olha só, a gente vai trazer aqui a mudança social para esses caras aqui, como que eles pensavam a mudança social, o Auguste Comte, o Karl Marx, o Durkheim e o Weber, né? Então, Auguste Comte ou Auguste Comte, né? Então, foi um pensador do século XIX e sua obra está permeada pelos acontecimentos da França pós-revolucionária. Então, lembre-se disso, que nós somos produto da sociedade da qual a gente faz parte, né? O Comte, ele não poderia ser diferente. Então, o Comte, ele é esse pensador do século XIX e a sua obra vai permear aí esses acontecimentos que ocorreram na França após a Revolução Francesa. Então, defendendo o espírito da Revolução Francesa de 1789 e criticando a restauração da monarquia, Comte se preocupou com a relação entre a ordem social,
a mudança ou o progresso, né? Então, para o Comte, ele tinha essa preocupação, né? Com essa relação da ordem social, porque ele acreditava que tinha que manter a ordem social, né? Por isso que ele era ali positivista, porque ele acreditava nisso. E também como que poderia ocorrer essa mudança ou o progresso, né? Para Comte, o progresso se fundamenta na qualidade e na quantidade de conhecimento das sociedades. Então, isso aqui é importante. Vocês já podem anotar aí, ó. Que para o Comte, o progresso se fundamenta na qualidade e na quantidade de conhecimentos das sociedades. Então, para ele, progredir está ligado ao quê? Conhecimento. Uma sociedade, ela só pode progredir se ela passar pelos estágios do conhecimento humano, né? Então, com base nisso, ele afirmou que a humanidade percorreu 3 estágios no progresso da evolução do conhecimento. Então, Comte, para ele, a humanidade percorreu, para evoluir, esses 3 estágios, que o primeiro é o teológico, o segundo é o metafísico e o terceiro é o positivo, é aquele ápice, né? Eu vou explicar cada um deles para vocês. Então, o primeiro estágio teológico, as pessoas atribuíam a entidades e forças sobrenaturais as responsabilidades pelos acontecimentos. Então, nesse estágio aqui, as pessoas tinham essa ligação forte com forças sobrenaturais, né? Elas acreditavam que tudo o que acontecia ali na Terra era vinda dessas entidades, dessas forças do sobrenatural. E elas responsabilizavam isso, né? Os acontecimentos por isso, né? Então, essas entidades podiam ser os espíritos dos objetos, eles acreditavam nisso, tá, gente? Animais e plantas, que é o fetichismo, vários deuses, que é o politeísmo, ou um Deus único e onipotente, que é o monoteísmo. Então, o Comte, ele estudou aí, ele percebeu que a humanidade, né, para ele, a humanidade percorreu 3 estágios para a evolução do conhecimento. O primeiro estágio é esse aqui, ó, onde o homem atribuía todas as catástrofes humanas que ocorriam na Terra para essas entidades e forças. Ele responsabilizava, né, isso, essas entidades, os animais, as plantas, a natureza, os deuses, né? É por isso que ali na época da Grécia Antiga, eles acreditavam em muitos deuses, né? Tem a questão dos mitos, você lembram disso lá na filosofia? É uma das primeiras aulas de filosofia, né? Os mitos, eles atribuíam tudo a isso, né? Então, o homem, ele foi para o Comte, esse foi o primeiro estágio que o conhecimento humano ele percorreu. E aí, depois do primeiro, ele vem para esse estágio aqui, que é o metafísico. Então, nesse estágio, as entidades sobrenaturais foram substituídas por ideias e causas abstratas e, portanto, racionais. Aqui já começa ali o homem a dar início a se preocupar com a questão da razão, né? Esse é o momento da filosofia, porque o homem, ele já sai dessas atribuições a objetos, a seres ali inanimados, né? Plantas. Por que ocorre o trovão? Tudo era uma explicação ligada a um mito, ligada a um deus. Porque o deus tal está com raiva. Porque o deus tal está chateado. Por isso que cai um raio aqui. Então, para o Comte, né, ou Augusto Comte, o conhecimento, essa evolução do conhecimento humano, ela passa por esses 3 estágios. E no metafísico, não esqueçam disso, para o Comte é esse momento da chegada, né, ali do racional, onde o homem começa a dizer assim, não, peraí, tá estranho esse negócio de ficar dizendo aí que tudo veio lá porque o Deus está chateado e trouxe o raio. Não, deve ter algo mais profundo do que isso. O homem começou ali a duvidar.
Esse é o momento da filosofia, o metafísico é o momento da filosofia, porque o homem começou ali a achar estranho isso, e a duvidar, e ele colocou o racional na frente, né? Então vamos ao quadro, para a gente ver, né, o terceiro estágio aqui para o Comte, a evolução, né, do conhecimento percorreu. Então, que é o positivo, gente. Para o Comte, o terceiro e último estágio é o positivo, que ele correspondeu à era da ciência e da industrialização, na qual se invocaram leis com bases na observação empírica, na comparação e na experiência. Seria o momento da sociologia, né? Então, o terceiro estágio é o estágio positivo, né, para o Comte, que é onde corresponde a essa era da ciência, a essa industrialização, onde essa observação empírica, as comparações, a experiência surgiram, né? Então, em termos sociológicos, Comte dividiu seu sistema em dois campos. O da estática, que é a ordem, e o da dinâmica, que é progresso. Vocês lembram de alguém que fala ordem e progresso? Onde é que tem isso? É na bandeira do Brasil, né? Lá no meiozinho tem ordem e progresso. Então, a nossa bandeira, ela tem preceitos positivistas, tá, gente? É baseada no positivismo, tá? Aquela ordem e progresso. Então, a ordem tem a ver com a estática e o progresso e da dinâmica, o progresso, tá? Então, ao estabelecer a relação entre ambos, destacou a ideia de que toda mudança deveria estar condicionada pela manutenção da ordem social. Olha aqui o que ele pensa. Olha o que ele pensa. Esse é o pensamento dele. Nesse sentido, sua opção era conservadora, pois admitia a mudança, ou seja, o progresso, mas limitava-se às circunstâncias que não alterassem profundamente a situação vigente, ou seja, a ordem. Então, o Comte, ele pensava o seguinte: não, o progresso tem que existir, mas o progresso tem que existir como? Mantendo a ordem, tá? Então, o Comte, ele pensava isso. Ele aceitava, ele dizia, é importante ter o progresso, é importante, nós reconhecemos isso, mas sem abalar as estruturas da sociedade, mantendo a ordem social. As pessoas, cada uma tem que fazer a sua função. Não pode mexer nisso. Não pode... Revolução para ele, meu Deus, acho que essa palavra arrepiava ele todinho. Então, o Comte, ele acreditava no progresso, mas mantendo a ordem social, sem causar nenhuma confusão de nada, né? Então, isso é por isso que o que ele pensa é tido como algo conservador. Porque vocês imaginam só, né? Se uma sociedade está desigual, então se a gente manter a ordem, ela vai continuar, né? Então, só para vocês perceberem, por isso que a visão dele é dita visão conservadora. Porque para quem nasceu rico, tá ótimo. Eu quero ficar rico para sempre. Eu vou ficar rico para sempre. Mas para quem não nasceu? Para quem tem que se emancipar humanamente? Para quem precisa de um Estado que colabore para esse indivíduo se emancipar, não é? Então, o Comte já não pensava isso, não. Ele não fica aí no teu lugarzinho, mantém a ordem, que é mais importante. Eu acredito no progresso via conhecimento. Mas se for para fazer qualquer tipo de algo mais aí, é melhor não. Fica aí quietinho, só obedece, tá tudo certo, né? Então, para ele... essa é a visão de mudança social para o Comte, tá, gente? Então, vamos lá? Vamos adiante? Então, a gente vai agora para o Karl Marx, né? Então, de 8 a gente vai para 80, né? Porque a visão deles são bem diferentes. Então, de acordo com Karl Marx, as mudanças que ocorrem na produção da vida material, econômicas, alteram e condicionam outras mudanças na esfera da vida social, jurídicas, políticas, religiosas, artísticas ou filosóficas. O que Marx está querendo dizer aqui, gente? Que a economia é que manda, né, na vida das pessoas. Então, as mudanças que ocorrem na vida
material, ou seja, na vida econômica, ela vai alterar o resto. Jurídica, política, religiosa, artística e filosófica. Ela vai alterar todo o resto, tá? Então, Marx já sacava isso. Então, em seus estudos sobre as transformações sociais, Marx também analisou a Revolução Francesa, mas a considerou puramente política, já que não alterou substancialmente a vida da maioria da população, ou seja, dos que nada tinham. Então, Marx também estudou a Revolução Francesa, como Comte, mas só que ele percebeu aí que ela não mudou substancialmente a vida da maioria da população, ou seja, houve a revolução, mas continuou muita coisa parecida, né? Então, de acordo com ele, apesar de ter sido fundamental para o fim do feudalismo, essa revolução foi parcial, pois realizada por uma minoria, não emancipou toda a sociedade, né? Então, a Revolução Francesa para o Marx foi aí realizada, apesar de ser um marco ali importantíssimo, né? Que é o nascimento do período aí da modernidade, né? As revoluções, tanto a industrial quanto a francesa, mas ela foi feita por uma minoria, né? E não emancipou o resto da sociedade, não mudou substancialmente aquela sociedade. Para Marx, o radicalismo de uma revolução está no fato de ela ser realizada por quem é maioria na sociedade. Então, para ele, para conseguir mudar uma sociedade, está em a maioria, né, se unir. Só uma classe, nessas condições, é capaz de representar os interesses da libertação para todos e liderar uma transformação. Para Marx, só o proletariado pode transformar a sociedade, né? Então, para ele, só uma classe pode fazer isso. É a classe dos trabalhadores, é a classe do proletariado. Por quê? Porque é a classe que tem maioria dentro da sociedade, né? Então, para o Marx, só eles são capazes de liderar uma transformação social, né? E tem um livro do Marx, que é um manifesto do Partido Comunista, que diz que ele começa, né, trabalhadores univos, né? Então, Marx, ele só acredita na mudança através da revolução, tá, gente? O Comte já pensava na ordem social, o Marx já pensava numa revolução. E não é todo mundo que poderia fazer essa revolução. Para ele é a classe, né, do proletariado, né, que são os trabalhadores. Então, cada um tem um pensamento sobre mudança social, né? Vocês já estão diferenciando aí como que é diferente um do outro, né? Um é considerado conservador e o Marx já é considerado radical, né? Ele não acreditava que a mudança poderia vir pacificamente, gente. Ele não acreditava nisso. Ele acreditava que só por meio de uma revolução, tá? Então vamos ao quadro para a gente conhecer outro estudioso, né? O que esse outro estudioso pensa? Que é o Émile Durkheim, né? Francês. O Marx era alemão. E o Émile Durkheim, né, fala o seguinte: ele, ao analisar a questão da mudança social, né, observou que houve uma evolução da solidariedade mecânica para a orgânica, por causa da crescente divisão do trabalho. Então vamos lá. O Émile Durkheim, ao analisar a mudança social, ele percebeu que houve uma mudança de solidariedade mecânica para solidariedade orgânica, por causa da crescente divisão do trabalho. Então, o que é uma solidariedade mecânica, né? Para quem não lembra, a solidariedade mecânica ocorrem nas sociedades simples. Bom, primeiro, o que é solidariedade? Solidariedade não é ser bonzinho, né? Solidariedade são os laços que unem os indivíduos. Nossa, professora, você falou difícil agora. Não é isso mesmo. O que o Durkheim estudou? Ele estudou o que une os indivíduos em cada fase, em cada sociedade. Então, ele percebeu que nas sociedades feudais, etc., nas sociedades mais simples, a solidariedade é mecânica. Os laços que unem os indivíduos são por afeto, por papéis sociais iguais,
diferente das sociedades industriais, como a nossa, capitalista aqui. O que une os indivíduos numa sociedade capitalista? A divisão social do trabalho. Eu, professora, estou aqui, né? Estou aqui dando a minha aula, mas tem alguém ali, tem o meu diretor que está ali comigo, tem outra pessoa que está ali também, né? Então, tem várias pessoas. É a divisão social do trabalho. Eu estou dando minha aula, ele está ali, tem outra pessoa que está aqui, então assim vai. Cada um tem sua função. Então, eu preciso dele, ele precisa de mim, os alunos precisam de mim, assim vai, né? A divisão social do trabalho. O que une os indivíduos nessa sociedade capitalista? É um precisar do outro. É um precisar do trabalho do outro, né? Para ser sincero. Então, o Durkheim, ele percebeu isso. Que dentro de uma sociedade complexa como a nossa, o que une a gente é a divisão social do trabalho. Os laços que unem os indivíduos, né? Então, vamos ao quadro para a gente dar continuidade? Olha só. A passagem de um tipo de solidariedade a outro resulta em transformações da estrutura social e leva à evolução histórica das sociedades. Essa passagem foi revolucionária, né? De umas sociedades mais simples, onde o afeto, onde os papéis sociais das mulheres eram iguais. Todas as mulheres cuidavam da casa. Todos os homens saíam para trazer sobrevivência ali para aquele lar. Então, os papéis sociais nas sociedades simples, como as indígenas, os quilombolas ali, os ribeirinhos e tal, são parecidos. Essas sociedades mais simples. Até as rurais, gente. Onde a maioria das mulheres, né, cuidam do lar. E eu sei que isso está mudando, né? Eu só estou dando um exemplo. E os homens, né, ali vão para a roça e tal. Então, ele analisou isso. O que unem os indivíduos? Uma sociedade ali rural, agrária e tudo, de uma sociedade industrial. E percebeu que a diferença aí era grande, né? Que isso foi uma revolução, tá? Então, para ele, isso se deve a fatores como a expansão urbana e o crescimento industrial, né? A concentração de pessoas em determinado território promove a diferenciação das atividades e divisão do trabalho. Intensifica as interações, torna mais complexas as relações sociais e muda a qualidade dos vínculos sociais também, né? Que passam a se basear na dependência mútua. Eu dependo do meu diretor, que está ali. Eu dependo do outro colega. Eu dependo de várias pessoas. Então, o que une os indivíduos? Qual é a minha solidariedade? Dentro dessa sociedade capitalista é a solidariedade orgânica, porque ela é complexa e está baseada na divisão social do trabalho. Eu não sei consertar telhado, eu não sei. Eu chamo alguém para fazer isso para mim. Então, existe uma dependência mútua dentro da divisão social do trabalho, né? Então, esses que são os laços que unem os indivíduos dentro dessa nossa sociedade atual. E aí eu trouxe esse quadro para vocês, que vai ajudar vocês a terem isso mais em mente, tá? Mas é tranquilinho. Então, olha, tipos de sociedade, solidariedade mecânica e solidariedade orgânica, só para vocês verem, né? Aqui, caráter das atividades. Na solidariedade mecânica, lembra que mecânica tem a ver ali com uma máquina de engrenagem, que ela faz o mesmo movimento o tempo inteiro? Ela fica ali, só naquela função, né? Só naquela função simples. Lembra que mecânica é isso? Então, o mecânico, dentro das sociedades, elas são, no caráter das atividades, elas são similares e uniformes. Por exemplo, as mulheres, a maioria, elas cuidam do lar. O homem sai para caçar, para pegar alimento, um exemplo, né? Dentro da solidariedade mecânica. Na orgânica, o caráter das atividades das pessoas são muito diferentes. A mulher já pode sair, sei lá, trabalhar numa fábrica. O homem já pode, sei lá, ficar em casa, né? Cuidando do lar. São diferentes, não tem controle. Não é igual, não é uniforme como na mecânica.
Principal vínculo social na mecânica, consenso moral e religioso. Na solidariedade mecânica tem um consenso moral muito grande do que é certo, do que é errado, porque eles têm controle. As sociedades são pequenas. Na orgânica, que é numa sociedade enorme e complexa, existe a complementariedade e dependência mútua, ocasionada pela divisão social do trabalho. A posição do indivíduo na sociedade, na solidariedade mecânica, existe um coletivismo, com ênfase ao grupo. Eles pensam muito no grupo. Por quê? Porque o grupo é pequeno, como se fosse numa tribo ali, numa aldeia indígena, nos grupos indígenas, ou então nos grupos quilombolas, nos ribeirinhos. Existe um coletivismo nessa solidariedade mecânica, que são nas sociedades mais simples, tá? Então, existe aí, mas sim, aqui é um M, tá? Simples. Aqui são sociedades complexas, tá, gente? Aqui é das cidades, né? A orgânica está nas cidades. Então, aqui existe um coletivismo com ênfase ao grupo. Sempre a preocupação é no grupo. Aqui não, aqui já existe um individualismo, com ênfase nos indivíduos autônomos, tá? Então, isso é importante. A gente sacar, né, a diferença, né, de uma sociedade para outra. Isso aqui existe? Existe. Nos grupos indígenas, nas sociedades pequenas, né, gente, onde o grupo é menor. Isso existe muito, e no rural. No rural existe muito, né? Tipos de solidariedade aqui. Como que é a estrutura econômica da solidariedade mecânica? São grupos isolados, autárquicos e autossuficientes. Na orgânica, existe a divisão do trabalho, a dependência mútua entre o grupo e intercâmbio, que já é complexo, né? E como que é o controle social? Como é que é a forma de punir? Como que são as leis na solidariedade mecânica, nessas sociedades simples? Simples, né? Para vocês não esquecerem, gente. Aqui são leis repressivas para a punição de ofensas, direito penal. E aqui, leis restritivas. Aqui é repressão. É reprimir, né, a pessoa. Aqui não, aqui como não tem como fazer isso, que o grupo é maior, são leis restritivas para a salvaguarda de contratos, direito civil, tá? Então, essas são as diferenças que existem aí. Aqui é a sociedade simples e aqui é a sociedades complexas, tá, gente? Olha só como é importante a gente ter essa sacada da diferença ali. Vocês aí que são estudantes da mediação, que vocês vivem numa cidade menor, né? Se vocês vierem aqui para Porto Velho, algum dia para estudar, para trabalhar, vocês vão sacar que é diferente, né, gente? Que é diferente você morar numa sociedade mais rural, as relações de trabalho, as relações entre as pessoas, os laços que unem essas pessoas são diferentes do que aqui na cidade, né? Numa cidade maior, que é mais complexo, né? O Durkheim, ele utiliza a sociedade simples, mas não é inferiorizando, não. É só uma forma de diferenciar. E sociedades complexas, tá, gente? Então, é importante a gente ir pensando nisso, né? Bom, então o Durkheim, ele teve esse pensamento, né? Então, agora a gente vai para o Weber. Então, o Weber, o Max Weber, é outro alemão. Ele procurou centrar sua análise nas ideias, ações, crenças e valores individuais que permitiram a mudança social. Apesar de sua perspectiva estar voltada para grandes unidades territoriais e longos períodos históricos, bem como para grandes mudanças históricas e sociais, né? Então, o Weber, ele centrou a sua análise nessas ideias de ações, crenças e valores individuais. O que era a sacada do Weber? Olhar o indivíduo. Ele não queria olhar o coletivo, ele estava preocupado com o indivíduo, a ação social, né?
a ação individual, a ação do indivíduo, como é que faz com que o indivíduo haja de uma certa forma, né? Então, essa era a preocupação do Weber. Então, na obra, uma das suas obras mais importantes, A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, Weber desenvolveu a ideia de que a ética protestante foi fundamental para o surgimento do capitalismo. Propiciou maior acumulação de capital ao valorizar o trabalho em um modo de vida disciplinado, responsável e racional, sem gastos e ostentatórios, né? Então, a Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo é uma obra do Weber que é extremamente importante para a gente compreender, e ele fala que isso, num dado momento, foi importante para o surgimento do capitalismo. Então, o Weber fala o seguinte: aquela ética regrada, da vida regrada, sem luxúria, sem ostentação, foi importante para o capitalismo se desenvolver. E ele viu o quanto que a religião foi importante nesse momento. Olha só que interessante a análise do Weber. Então ele sacou isso. Ele sacou que uma dada religião, você ter uma dada religião era importante, foi importante, aquela ética protestante foi importante para o desenvolvimento do capitalismo. Porque aquelas pessoas que eram protestantes, elas tinham uma vida mais regrada, elas economizavam mais, né? Tinham uma vida mais regrada, não bebiam, não tinha luxúria, não tinha ostentação. E essa vida regrada e sem essa ostentação toda foi importante para o desenvolvimento do capitalismo. Olha só o que Weber pensou, né? Então, esse livro é muito importante que ele fala isso, como que o capitalismo se desenvolveu, né? E ele relaciona com a religião, por conta da religião, desse modo de vida que os protestantes tinham, que foi importante para o desenvolvimento desse tamanho aí do capitalismo, tá? Vamos ao quadro? Olha só, então essa é uma obra extremamente importante, é bem fininho, né, esse livro, é bem importante aí para entender como que as pessoas que tinham uma ética protestante acumularam capital, né? Por quê? Como que elas fizeram isso? Ele enfatizou o esforço individual dos capitalistas que procuravam utilizar o cálculo racional para garantir a eficiência na produção de mercadorias, tendo por objetivo o ganho monetário. Os trabalhadores, por sua vez, passaram a ver o trabalho como um valor em si mesmo. Ocorreu assim uma confluência entre certa visão de mundo e determinado estilo de atividade econômica. Então, o modo daquela pessoa viver ocorreu aí um favorecimento dessa atividade econômica, né? Então, Weber também analisou a mudança social com base em tipos ideais de ação e dominação. Dessa perspectiva, as sociedades caracterizadas por ação afetiva e dominação tradicional passariam por outras combinações de tipos de ação e de dominação, até chegarem às formas sociais com predomínio da ação racional vinculada a fins de dominação legal burocrática. Haveria então a tendência a um aumento na racionalização das ações sociais e na burocratização da dominação, né? Para Weber, a burocratização crescente seria um entrave para qualquer progresso ou processo, né, de mudança social. O Weber é um homem atual, então essa questão da burocracia, dessa visão aí, Weber escreveu sobre isso, tá? O Weber é do século XIX, século XX, gente. Então, ele é muito utilizado na administração, na economia, tá? Então, em uma sociedade administrada por diversos instrumentos controladores, a mudança estaria sempre limitada por uma ação burocrática. Não vê no nosso país? Não é uma burocracia enorme para tudo? Então, para o Weber, isso já era uma dificuldade para a mudança social. Então, é só você dizer lá, se cair alguma coisa em relação a isso, para o Weber, a mudança social já estaria limitada pela burocratização, né? Então, ele pensava isso, ele analisava isso. Então, em relação a Marx, é possível notar algumas diferenças da ideia de Weber. Para Marx, o processo de mudança é determinado pela produção da vida material, que interfere nas outras esferas da vida social. Vida material para ele é econômico.
Para Weber, muitas são as causas da mudança social e todas dependem da compreensão das ações racionais humanas que impulsionam, da ação do indivíduo, né, individual. Então, essas são as nossas referências bibliográficas, viu, galerinha? Vocês viram aí como cada um pensa diferente, né? O que cada um se propõe. Mas é isso, fiquem bem, mas a aula continua, fica ligadinho, tá?